Hoje a gente está tendo uma aula especial com a professora Luciana, que é especialista em bioinformática estrutural e vai dar a aula de hoje para vocês. Vamos lá, Luciana, obrigado. Eu vou começar com uma parte teórica. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui. Pronto. Então, eu vou começar com uma parte teórica e depois a gente vai ter um momento que eu vou interromper para a gente começar a parte prática, mas eu acho que dá para a gente fazer o passo a passo direitinho, né? Não acho que a gente não vai ter tanto problema em relação à prática. Estou esperando, né? Bom, eu vou falar um pouco da bioinformática estrutural, como o professor já falou, né? Eu faço parte do laboratório de modelagem molecular e planejamento de fármacos da professora Rafaela, departamento de bioquímica. Eu já estou aqui na UFMG já faz uns 3 anos, mais ou menos, tá? Então, já venho trabalhando com essa parte de estrutural desde o meu doutorado. Então, já tenho um longo caminho com essa parte. A minha ênfase é mais em modelagem molecular. Eu vou falar bastante aqui, eu vou falar um pouco, não bastante, um pouco sobre os métodos experimentais de resolução estrutural, mas não é minha área. A minha área é mais a parte computacional mesmo. Então, começando, uma definição ampla da bioinformática, né, que é chamada de bioinformática estrutural, ela vai ser uma parte da bioinformática, só que ela é uma parte que analisa e faz a predição de estruturas tridimensionais, de qualquer tipo de macromolécula biológica, como a proteína, RNA e DNA, tá? Dentro dessa bioinformática estrutural, a gente tem a resolução dessas estruturas experimentalmente, tá? Então, você tem um grupo de métodos que consegue resolver essa estrutura e que também tem um grupo de métodos que faz modelos computacionais para elas, tá? Na verdade, quando eu falo de estruturas experimentalmente resolvidas, é porque eles expressam estrutura e depois eles fazem um modelo também dessa estrutura, tá? Então, o computador é utilizado bastante na bioinformática estrutural. E aí, dentro dessa bioinformática estrutural, a gente tem todos esses métodos aqui, né, de docking, proteína, flexibilidade, tudo isso aqui que tem nessa nuvem são palavras que a gente utiliza bastante na bioinformática estrutural, tá? Eu tenho que dar uma atualizada nessa nuvem, tá? Tem algumas coisas agora que estão maiores, né, mas na época, trabalhando com docking, o docking era talvez uma das coisas mais faladas da parte computacional. Tá? Então, ela abrange a química computacional dentro da bioinformática estrutural e a modelagem molecular, que hoje a gente vai estar fazendo uma prática. Então, quais informações a gente consegue tirar de uma estrutura, né? Então, esse quadrinho aqui é legal, que ele mostra que a estrutura tridimensional, a gente consegue tirar várias informaçõezinhas dela, tá? Então, o enovelamento da proteína, a gente consegue ver através da estrutura 3D, né? Se nós temos várias cadeias de uma proteína, né? Desse enovelamento a gente consegue também ver a interação proteína-ligante também, quando a gente consegue resolver a estrutura com o ligante ali dentro, a gente consegue descobrir onde é que ele está se ligando e fazendo uma inibição, talvez, dessa estrutura, tá? Então, tudo isso daqui a gente consegue tirar de informação de estrutura. Porém, todas essas informações são informações bioquímicas, tá? Então, a gente não consegue, olhando para a estrutura, tirar uma função biológica dela, tá? A gente consegue, talvez, inferir que ela faça parte do mecanismo ou que ela tenha um mecanismo diferente na célula, pode praticar algum tipo de função. Mas a gente não consegue tirar qual é a função biológica de verdade da estrutura, tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com estrutural, a gente está vendo algumas informações bioquímicas, tá? E as outras coisas são inferidas em relação a essa estrutura. No caso, como eu falei, a bioinformática estrutural, ela trabalha tanto com proteínas, quanto RNA, quanto DNA, todo tipo de macromolécula, mas eu vou focar um pouco mais nas proteínas, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais proteínas, mas vocês podem ficar tranquilos que todos os outros tipos de macromoléculas, né, são trabalhados estrutural. Então, as proteínas, elas são as moléculas mais abundantes, né?
elas são versáteis, elas estão em todos os seres vivos e ela tem várias funções, né? Então, por exemplo, uma enzima, uma proteína que catalisa reações, a gente pode chamar elas de enzima e elas podem praticar outras funções, como está enumerado aqui no slide, tá? E eu vou falar um pouco dessa parte de aminoácido e de estrutura. Eu sei que muitos de vocês já sabem, então eu vou passar bem rápido, tá? Mas é uma coisa interessante da gente estar lembrando, da gente estar vendo que esses elementos esses elementos são importantes da gente estar lembrando em bioinformática estrutural. Então, as proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos, tá? Então, a gente tem aí 20 aminoácidos essenciais, existem outros não essenciais aí no meio. E aí, as proteínas, esses aminoácidos, eles vão se juntando, vão formando polímeros lineares, e aí a gente consegue ter a nossa estrutura, tá? Então, aqui nós temos o essencial do aminoácido, o que vai diferenciar de um aminoácido para o outro é a cadeia lateral, mas essa parte aqui é comum a todos os aminoácidos. Então, eles vão se juntando, aqui nós temos o N terminal, que vai ser sempre inicial, ele vai se juntando, e no final a gente vai ter um C terminal aqui. Os aminoácidos, eles são divididos em grupos também, né? Não polares, aromáticos. Nós temos os polares com carga positiva, carga negativa, os que não têm carga também, mas são polares. E esses são todos os aminoácidos. Eu vou falar cada um, não cabe muito bem na aula de hoje. E aí, da nossa estrutura, a gente tem níveis de organização, tá? Então, a gente tem a estrutura primária, como eu estou falando, que é os índices a sequência linear dos aminoácidos. Depois, a gente tem umas estruturações, né, que formam alguns elementos diferenciados para a estrutura secundária. A estrutura terciária, que é o conjunto desses elementos da estrutura primária e estrutura secundária, e a quaternária, quando a gente tem subunidades, quando a gente tem as cadeias, né? Então, a gente pode ter cadeias iguais, monômeros, dímeros e assim por diante. Opa, passou aqui. Então, voltando aqui para a estrutura primária, o que a gente vai ter é exatamente isso, os aminoácidos se ligando aqui, né? Formando essa sequência linear aqui, juntando um ao outro. A gente pode ver aqui que existe planos entre eles aqui, né? Esses aminoácidos são a parte comum deles. E aí a gente tem a parte variável, que é as cadeias laterais. Então, a gente consegue ver aqui, né? Mais em escuro aqui, em verde, né? No plano verde, a sequência que é a cadeia principal. E a gente tem ali a nossa cadeia variável, que é a nossa cadeia lateral. E entre esses nossos planos, entre os nossos aminoácidos, a gente tem os ângulos, né? Os ângulos de torção ou diedros, tá? Porque eles formam planos e aí a gente consegue torcer um aminoácido com o outro e a gente vai tendo uma estruturação entre eles. Esses ângulos são os ângulos π e o ângulo φ. Então, aqui no slide a gente tem o ângulo φ, ele vai ser entre o carbono alfa, que é esse aqui, e o nitrogênio da nossa cadeia principal aqui do nosso aminoácido, do nosso backbone. E o ângulo π vai ser entre o carbono alfa e o nosso COO aqui, tá? Então, esses ângulos, eles vão rotacionar e na hora que eles conseguem rotacionar, a gente consegue algumas estruturações para a nossa proteína. Tem, obviamente, um limite para esses nossos ângulos, porque o que acontece se o ângulo, né, se esses ângulos forem um pouco maior ou um pouco menor do nosso limite, a gente tem os impedimentos estéricos, os planos vão acabar batendo um no outro, tá? Então, existe ali um limite para isso. E a gente consegue ver esses limites, né, a gente consegue quantificar isso de uma forma muito simples, chamada o gráfico de Ramachandra, tá? Então, o gráfico de Ramachandra é exatamente todos esses ângulos que a gente tem na nossa proteína jogados num 2D. Então, a gente tem aqui as áreas favoráveis, ou seja, os ângulos que são permitidos, né, mais favoráveis, que são essa em vermelho. Em amarelo, a gente tem as favoráveis, então, se cair, por exemplo, a gente tem aqui alguns ângulos que caíram, né? Algumas ligações de aminoácidos caíram nas favoráveis, mas as favoráveis são permitidas. A gente tem aqui uma estrutura bege aqui, que são menos favoráveis, e a região em branco aqui,
Qualquer coisa que tiver nessa região em branco aqui, ela é desfavorável. Então, deve ter um impedimento estérico muito grande entre esse pedaço dessa nossa cadeia, tá? Então, esse gráfico é um gráfico muito básico, a gente utiliza bastante ele tanto para estrutura quanto para modelagem, e hoje, na aula prática, a gente vai tentar fazer um deles aí, vocês vão poder ver em relação à estrutura o que o gráfico mostra. Bom, entrando já na estrutura secundária, tá? Eu vou passar um pouco rápido, uma dessas estruturas para a gente não perder muito tempo, mas a estrutura secundária, ela basicamente ela é dividida em duas subunidades, as alfa-hélice e as folhas betas, tá? Então, a alfa-hélice, quando a gente começa a estruturar a nossa proteína, né, ela começa a formar esses ângulos entre elas, ela consegue fazer essa forma de volta, tá? Essa forma de volta ela é apoiada por interações intramoleculares entre elas. Então, elas fazem ligações de hidrogênios entre o CO, né? Então, aqui o CO da nossa cadeia principal e o NH aqui, também da cadeia principal. E aí a gente tem essa forma de volta que a gente chama de alfa-hélice alfa, como está escrito ali no slide. E as folhas betas, quando a gente tem uma estruturação de volta, né? Então ele faz um zigue-zague entre eles, eles também interagem com ligações de hidrogênio entre esses átomos da cadeia principal e eles fazem essa forma de zigue-zague aí, tá? E o que une essas estruturações, né, tanto a alfa-hélice quanto as folhas betas, é os loops, ou dobras ou alças. Então, são esses pedaços aqui que fazem essa diferença, que une uma estrutura à outra. Então, a gente chama isso daqui de alfa. Essas alças ou esses loops, eles são muito flexíveis e são expostos ao solvente. Então, no caso de perder alguma estruturação, ele vai abrir e ele acaba perdendo essa estruturação de alfa aí, de acordo com essa nossa alça, né? Então, essa alça dessa mobilidade dela aí. Se for bem formada, ela vai ficar aí. Os slides um pouco rápido. E aí, a gente já entrou na estrutura terciária, e a estrutura terciária vai ser a forma que a nossa estrutura ela dobra, ou ela vai se organizar em relação às estruturas secundárias. Então, todas essas estruturas secundárias, né, todas essas dobras que a gente tem, toda essa organização que a gente tem da nossa estrutura, se forma a estrutura terciária, tá? Então, cada proteína, ela apresenta uma estrutura terciária característica. Obviamente, se a gente tem uma família de proteínas, elas vão ter uma característica em relação à estrutura terciária. Então, algumas famílias, elas apresentam similaridades entre elas. Obviamente, você pode ter diferenças entre alguns aminoácidos. Então, com isso, a gente tem uma estrutura característica para as nossas proteínas. E quando a gente tem a junção de estruturas terciárias, né, quando a gente tem duas ou mais cadeias, a gente tem a estrutura quaternária. Então, aqui a gente tem um canal de potássio, a gente está vendo aqui algumas cores aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 cadeias aqui diferentes se unindo, tá? Então, 4 subunidades, então a gente tem uma estrutura quaternária aqui, tá? Quando são duas subunidades iguais, a gente chama de homodímero, se são duas subunidades distintas, a gente chama de heterodímero, tá? Então, a estrutura quaternária, ela vai ser a junção disso tudo. Então, resumindo toda a estrutura, então, a gente tem a primária aqui, né? Que a gente tem o nosso backbone, como a sequência linear que a gente tem um aminoácido se ligando com outro aminoácido, formando depois as estruturas secundárias em relação ao desdobramento e novelamento dela, e depois a gente vai para a estrutura terciária, que é a junção de todas essas estruturas secundárias com a estrutura primária, e a quaternária, quando a gente tem cadeias, tá? Então, aqui a gente tem 3 subunidades aqui, na verdade, 4 subunidades, e aí a gente tem a estrutura quaternária para nossa estrutura. Então, isso daí são as estruturas, né? Obviamente, passei bem rapidinho, mas são coisas que eu tenho certeza que vocês já sabem, só para a gente dar uma pequena lembrança sobre isso. E aí vem a parte que é mais a bioinformática estrutural, que será como obter essas estruturas, tá? Então, normalmente se obtém essas estruturas por determinação experimental, que é o que todo mundo quer, é encontrar uma proteína em relação à sua determinação de um experimento.
No caso, a gente tem a cristalografia, ou X-ray crystallography, RMN, que é o NMR, né, em inglês, NMR, e a criomicroscopia eletrônica, que é o cryo-EM, né, electron microscopy, né, e essas três, elas são as que reinam no momento a bioinformática estrutural em relação a desenvolvimento de estruturas. Esse slide, esse gráfico aqui está um pouco desatualizado, 2015 são 5 anos atrás, mas para o ano de 2016, mais ou menos, a gente tem um aumento muito grande do cryo. O cryo agora é a menina dos olhos da bioinformática estrutural. Obviamente, as outras formas são utilizadas, mas o cryo é o que está bombando no momento. Vou falar um pouco sobre ele um pouco mais na frente. Mas a cristalografia, desde lá dos anos 90, ela vem aumentando bastante. E a maioria das estruturas que a gente tem no PDP no momento é de cristalografia. Tá? Quando a gente não consegue obter essas estruturas experimentalmente, mas a gente tem a nossa sequência da nossa proteína, a gente pode partir para a modelagem molecular, que vai ser a determinação in silico, né? Através de algum modelo, a gente consegue a estrutura. Vou falar também quando a gente chegar mais próximo do nosso, da nossa parte prática. Então, continuando como obter as estruturas, e aí que está a parte do experimental, eu não vou entrar em detalhes, mas a primeira coisa que você precisa para obter estrutura é ter a produção e a purificação da proteína-alvo, tá? Então, você precisa ter a sua proteína. Isso envolve vários passos, tá? Não é uma coisa fácil, é uma coisa que demora bastante tempo, tem proteínas que são difíceis de você conseguir produzir e muito mais difícil ainda purificar, porque para desenvolver qualquer um desses métodos em relação à proteína, você precisa ter uma proteína muito pura, tá? Em uma quantidade muito grande. Então, essa quantidade fica entre miligramas e a proteína ela tem que estar com 95% de pureza para você tentar fazer o experimento, tá? Então, é a parte da bancada que às vezes demora bastante de conseguir. Tem proteínas que você consegue um pouco mais fácil, tem proteínas que não conseguem tão fáceis assim. Então, para qualquer experimento, você precisa de ter a proteína antes, tá? E aí, falando um pouquinho mais da cristalografia, os passos são, obviamente, né? Quando a gente fala de cristalografia, a gente fala de cristal. Então, a gente obtém o cristal, né? Que vai ter as proteínas aqui cristalografadas, e depois a gente vai inserir ali um eixo, né, um feixe de raio-x para coletar esses dados dessa maneira aqui. Depois a gente interpreta os dados através da nuvem eletrônica e no final a gente consegue a nossa estrutura, tá? Então esses passos são obtenção, obter o cristal, depois fazer o feixe de raio-x e conseguir interpretar esses dados. Essas partes aqui mais computacionais, tá? Então a gente consegue essa parte da cristalografia com esse mapa de densidade eletrônica que é chamado aqui. Então aqui estão os passos, né? Que são os cristais, algumas figurinhas de alguns cristais. Então, a parte mais difícil da cristalografia, né, depois de você obter a sua proteína, é obter o cristal. O cristal é uma coisa bem difícil, às vezes você consegue cristais, mas eles não estão bem organizados como a gente tem aqui. Esse aqui não está tanto não, mas os outros estão bem organizados. Se você tiver um cristal bem organizado, né, a proteína bem direitinha dentro do seu cristal, você consegue a cristalografia, você consegue a sua estrutura com uma cristalografia boa, uma resolução muito boa. Ah, então aqui está o passo, né? Então você tem um cristal, você coloca o cristal, você vai ter o fecho de raio-x, e aí você consegue depois pegar aqui a dispersão, né? A difração que ele joga na placa. E ali você consegue interpretar esses dados, tá? O método da cristalografia, ela pode ser difração de raio-x ou você tem um outro tipo de fecho, tá? No caso, você pode ter o fecho de nêutrons e a difração de elétrons também. E aí você consegue fazer a sua cristalografia dentro do laboratório, né, com os difratômeros de laboratório, como esse daqui, ou com as linhas de luz se encontram, tá? Que são essas grandes construções aqui onde fica passando a luz. Para quem não sabe, a gente tem agora no Brasil, né, uma grande construção brasileira, né, mais de 1,8 bilhões de reais nessa estrutura, que a gente tem o nosso próprio síncrontron,
tá? Então, o acelerador de partículas, ele fica em Campinas, ele tem essa forma aqui, parece um estádio de futebol, né? Mas tem vários elementos aqui, e a gente tem lá nosso próprio, né? Eu acho que é o maior da América Latina, eu acho que das Américas, na verdade, né? Então, é o Sirius, tá? Então, essa estrutura gigantesca, eu acho que desde o ano passado ele já começou a funcionar, não sei agora com a pandemia, né? Provavelmente deve ter parado ou limitado, né? Mas você consegue fazer todo tipo de determinação estrutural através dessa luz síncrontron, tá? Então, ele é gigantesco, né? Então, você tem aí 68 mil metros quadrados aí de área construída, tá? Eu nunca fui, eu já vi que o pessoal visitou ele ano passado e é uma coisa que eu quero fazer, talvez algum dia. Então, ele tem essa forma, né, redonda aí, né, para a luz ficar passando aqui no meio, tá? Então, canhão de elétrons aqui, ele dispara e aí a luz fica aqui quase na velocidade da luz. E aqui a gente tem as estações de pesquisa. Cada uma delas tem lá uma portinha, você abre a portinha lá e vai ter a difração, né? A intensidade vai ser de acordo com que tipo de pesquisa que ele precisa fazer lá. Então, aqui tem aqui tem uma representação, né? A luz fica passando aqui, né? A 600 mil voltas em segundo, tá? Então, ela fica dando essa volta aqui. Aqui tem como isso acontece. E aí, depois de você ter isso, né? Não necessariamente a luz síncrontron, né? Mas a cristalografia em si, de raio-x, você consegue esses detalhes finos através desse mapa de densidade, tá? Então, se a sua proteína lá, os cristais estiverem em perfeito alinhamento, você consegue resolução bem baixa. Você consegue ver ali, por exemplo, aqui a gente tem uma tirosina, né? A gente consegue ver o buraquinho aqui da tirosina, então a resolução, o cristalógrafo fala, aquilo dali é uma tirosina. Quando a gente tem uma resolução um pouco maior, que, né, 2.0 Angströms, né, fica um pouco mais difícil de ver, mas você ainda consegue ter ali uma estrutura de tirosina, né? E aí vai aumentando e a gente vai perdendo um pouco esses detalhes finos, e aí com isso a gente tem alguns problemas na cristalografia, que é a questão de adivinhar o que seria esse aminoácido ali em relação ao seu mapa de densidade, tá? Então, se os cristais estiverem diferentes, né, se tiver muito desalinhado ali, a flexibilidade no local, a gente tem resolução um pouco difícil de descobrir qual é o aminoácido, tá? Então, aqui tem um modelo, né, de 2.3 Angstrom, você consegue ver a cadeia lateral aqui, você consegue inserir isso na cadeia lateral. Quando a gente passa para 3.9 Angstroms, né, a gente perde um pouco em relação à nuvem eletrônica aqui. Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar quando a gente for olhar uma estrutura de cristalografia é a qualidade do modelo. O quanto o mapa de densidade eletrônica ele está sendo interpretado na sua estrutura, tá? A estrutura ela vai estar lá, mas pode ser que alguns elementos, né, de acordo com a sua estrutura, com a sua densidade eletrônica, sejam um pouco adivinhados ali, tá? E isso daí você consegue ver por esse número que é chamado de resolução. Passando para outra técnica, né, a ressonância magnética nuclear, ela é um pouco diferente da cristalografia, ela é um pouco mais fácil, porque ela não precisa de cristal. Ela só tem ali, você só precisa de ter a sua proteína em solução. Da sua proteína de solução, você consegue ter, você consegue tirar os dados, né, em relação à dispersão dos centros de massa, e você consegue interpretar a sua proteína, né? Então, você consegue, através das restrições espaciais, as distâncias interatômicas, você consegue interpretar, por exemplo, aqui, que você tem essa molécula de etanol, né? Você tem esse espaço entre um carbono e outro carbono, tá? Então, essas distâncias interatômicas são um mapa de ressonância, e a ressonância não precisa de um cristal, ela só precisa de solução, tá? E aí, no caso, a pessoa, né, que trabalha com a ressonância, ela coloca um conjunto de vários modelos, né, da interpretação das restrições espaciais dela. Vai de 10 a 20 estruturas. Então, quando você consegue uma estrutura de RMN, você vai ter essa flexibilidade ali, porque as interpretações
são múltiplas, tá? Então, eles colocam esse tipo de estrutura com várias interpretações aqui da ressonância magnética. Eu tirei esse slide de uma pessoa de cristalografia, tá? Então, prós e contras, né? Parece um pouco meio desnivelado. Talvez se eu conseguir um slide de uma pessoa de RMN, eu consiga nivelar isso. Então, pró da cristalografia é a resolução, a alta resolução, tá? Então, a gente consegue realmente ali na nuvem eletrônica ver, né, quais são os aminoácidos. Então, ela tem uma certeza maior. Tá? Então, você tem uma confiabilidade maior em relação à sua densidade eletrônica, mas a obtenção do cristal é uma coisa incrivelmente difícil de fazer na cristalografia. Tá? Tem, obviamente, proteínas mais fáceis, tem proteínas que não são tão fáceis assim. Tá? E o ARMN, ele usa a solução, não precisa do cristal, então é um grande pró. Tá? Mas tem um limite de tamanho para isso e você não tem esse padrão de resolução, né? Você tem uma resolução, mas a resolução não é tão padrão assim, tá? E o processamento de dados, talvez, a interpretação dos dados talvez seja um pouco mais complicada do que da cristalografia. E, por fim, falando da Cryo-EM, né? A Cryo-EM, como eu falei, vem surgindo e eu acho que o grande boom dela foi em 2017, com o prêmio Nobel em Química, né? Desses 3 caras aqui, né? Que eles conseguiram fazer essa técnica, e hoje em dia é a técnica que bomba bastante em relação à bioinformática estrutural, que ele consegue resolver estruturas gigantescas que muito dificilmente você consegue de cristalografia e RMN com uma resolução boa. Quando a técnica saiu, a resolução era o problema dela, né? Você tinha alguns problemas de resolução, mas hoje em dia, com o avanço computacional, a gente tem uma resolução muito boa para estruturas gigantescas, tá? Então, ela é bem parecida com a cristalografia de raio-x, mas no caso aqui a gente utiliza a proteína, né? A amostra congelada, então você congela a sua proteína, né? E aí você joga o feixe de elétrons ali. E aí você consegue esses mapas aqui, ó, vários ângulos da proteína, e com o computador você junta. E juntando isso, você consegue essa coisa meio amorfa aí, mas depois, mais tratamento computacional, você consegue ver esses detalhes, né? Igual aqui, nessa estrutura aqui, você tem essa parte mais amorfa e conseguindo melhorar ela aí, tá? E aí, a Cryo-EM, né? Se você for hoje em dia no PDB, você vai ver várias estruturas de Cryo-EM. Eu fui num congresso ano passado, que a palestrante, ela passou 10 anos tentando cristalografar a estrutura dela, né? Do trabalho dela, e ela conseguiu ali, em menos de um ano, fazer por Cryo, né? A estrutura gigantesca. Então, assim, tipo, 10 anos da vida dela, né, estudando aquela proteína para tentar a estrutura dela, e com Cryo ela conseguiu. Então, uma das coisas que, na hora que lançou o Cryo, saiu, né, tá, a gente estava na crise da Zika, né, epidemia de Zika, e eles conseguiram rapidamente a estrutura do vírus, né, então aqui a gente tem aqui o vírus Zika resolvido por Cryo, né, a estrutura dele. E outras estruturas de algumas proteínas gigantescas, tá? Então, obviamente, tem problema, né? Você fazer a sua amostra em temperaturas muito baixas, menos 200 graus Celsius, é uma coisa bem complicada para algumas, né? Para algumas estruturas. Mas, obviamente, é o que está deixando o pessoal da cristalografia e RMN um pouco sem dormir, né? Esses últimos dias. Bom, então, resumindo todo esse processo de resolução de estrutura, ele é um processo demorado, tá? Financeiramente caro, porque você tem que ter amostras, você tem que ter congelamento de estrutura, né? Tudo isso são aquelas partes de laboratório que são um custo muito caro. Além de necessitar de pessoas altamente treinadas. Você não vai poder colocar qualquer pessoa para fazer uma estrutura. Então, tem que ser uma pessoa que está estudando bastante e fazendo toda todos esses métodos, né, de forma correta, né? Senão você vai gastar dinheiro. Entre outras coisas que tem milhares de coisas no processo, né? Então, uma das alternativas, às vezes, né, para aquelas pessoas que não têm esse poder de ter a estrutura, né, de ter o equipamento é caríssimo, é a modelagem molecular, né, a modelagem computacional.
Então, por que predizer as estruturas, né? Como o professor Miguel falou um pouquinho lá no começo, a gente tem o sequenciamento, né? A gente tem a descoberta dessas proteínas, mas com todos esses entraves que a gente tem na predição de estrutura, a gente não acompanha a bioinformática em si, tá? Então, a bioestrutural, ó, mais uma vez, esse gráfico está um pouco desatualizado, mas vocês podem ver que enquanto a gente tem lá um grande número da sequência, da base de dados de sequência, a gente não tem estrutural, tá? E aí a gente não consegue acompanhar. Então, o melhor é predizer a estrutura. E isso vem da modelagem, tá? Então, a modelagem, ela vai partir de um sistema real e ela vai tentar encontrar alguma solução para construir uma coisa aproximada, um modelo, e realizar essas simulações pelo computador, tá? Então, obviamente, tem uma comparação, tem uma base teórica, tem uma base da parte experimental aí, mas elas são basicamente são algumas adivinhações, uma modelagem sobre isso, tá? Mas, obviamente, você tem várias etapas que tem uma validação que faz com que o seu modelo seja aceito, tá? Bom, então, qual problema a gente pode resolver a partir da modelagem? A gente pode fazer a predição da estrutura de proteínas, a predição de complexos proteínas e ligantes também, descoberta de novos ligantes proteicos, análise de evolução temporal de conformações assumidas por um sistema, tá? Então, são algumas das coisas que a gente pode fazer por modelagem. Hoje a gente vai tratar de predição de estrutura de proteínas e eu acredito que na próxima aula a gente vai falar da predição de complexos proteína-ligante, que é o docking, tá? Então, hoje a gente vai fazer só a modelagem comparativa, que é a predição dessa estrutura, tá? Então, que a gente vai trabalhar hoje. Então, a técnica que a gente vai trabalhar hoje, que a gente já vai começar, é a modelagem comparativa ou por homologia, tá? Tem uma tendência a chamar mais comparativa do porquê ultimamente, né? Porque o termo homologia é uma coisa um pouco controversa, tá? Então, eu vou chamar de comparativa, mas vocês podem ver bastante na literatura como homologia também. Então, qual é a ideia da modelagem? Comparativa é você ter uma estrutura que você não conhece, mas você tem a sequência dela, alinhar essa sequência com alguma estrutura que você já conhece, que a gente chama de template. Então, a gente já tem uma estrutura que a gente conhece, a gente tem uma sequência de uma que a gente não conhece, então a gente constrói um modelo a partir disso. Isso é baseado na teoria que a conformação estrutural da proteína ela é mais conservada do que a sequência, né? Durante esse processo evolutivo. Então, quando você tem sutis mudanças na sequência, você vai ter sutis mudanças na sua estrutura tridimensional, você não vai mudar tudo. Então, através de uma quantidade de identidade e similaridade que você tem na sua sequência, você pode ter a hipótese de que a sua estrutura não vai ser diferente do que a gente tem já conhecido, tá? Então, a modelagem comparativa, né, é exatamente isso. Então, a gente tem a sequência homóloga aqui, né, se a gente tem um alinhamento de uma coisa que a gente conhece, que é chamado template, uma coisa que a gente não conhece, e a gente faz o nosso modelo tridimensional a partir disso. Então, os passos que a gente vai seguir hoje, né, eles são poucos passos, vocês vão ver que é uma coisa até fácil de fazer. A gente vai utilizar o Modeler para fazer isso, que é a identificação dos moldes, né? Então, a gente tem uma sequência, a gente vai identificar se existem sequências similares, né? Ou com identidade em relação a ela, alinhar essa sequência e depois a gente cria um modelo e a gente faz a validação do modelo, tá? Então, a gente vai fazer uma interrupção para a prática agora, né? Depois eu volto um pouquinho, enquanto a gente está rodando lá o sistema, eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre algumas etapas, tá? Espera aí, Miguel, porque a gente treinou as coisas, mas deixa eu interromper aqui. Isso. Bom, os meninos estão treinados a pegar o tutorial, né? O tutorial está lá na Pinguim, tem uma pasta bioinfraestrutural, e o tutorial se chama... Como é que ele se chama? É modelagem comparativa... Uhum. Tá aqui, peraí. Biodados Pinguim. Isso. Eles já estão lá, viu? Isso. Modelagem comparativa Modeler S2020.
Modelagem comparativa Modeler S2020, né? Hoje não sei se vai dar para vocês colocarem ele lá em cima, pode colocar, né, lá em cima, mas se ele for um pouquinho maior, vocês vão se virando aí entre a janela do PUT e a janela do tutorial para ir ele está aqui, ó, acompanhando. bioinfo estrutural, né? Uhum. E aí vocês vêm aqui, ó, modelagem comparativa Modeler S2020, ele vai estar lá, tá? Então, esse aqui é o tutorial. Beleza, vocês podem colocar do lado de cima lá como de costume, ou fica trocando, né, entre um e o outro. Isso é uma lhama. Eu estou usando hoje o Edge. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? Eu vou mostrando aqui o tutorial, vocês vão seguindo aí, tá? Porque eu vou deixar aqui primeiro no navegador, porque a gente vai utilizar algumas coisas no navegador primeiro, e aí depois a gente vai para o terminal. Aí quando chegar no terminal, eu vou avisar para vocês e a gente vai mudar, tá bom? Tudo bem, professor? Tá tudo certo. Tá tudo Eles certo? ficam quietinhos porque eles fecham o microfone, mas vocês estão seguindo aí direitinho, meninos? Provavelmente nós vamos fazer um blast aí na internet mesmo. Isso. A gente vai utilizar o computador de vocês, por enquanto, tá? A gente vai pegar, essa aqui é a nossa estrutura, tá? É uma NS5B, uma protease, tá? Do hepacivírus C, que é hepatite C, tá? Então, uma protease, ela é bem grande, né? Vocês podem ver que aqui tem bastante, a sequência dela é um pouquinho grande, mas a gente vai fazer ela como nossa prática, tá? Então, a gente vai primeira coisa que a gente tem que fazer na modelagem é a identificação de moldes, ou seja, será que a nossa sequência tem alguma estrutura que seja parecida com ela? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o BLAST, que eu acho que vocês já conhecem da aula, né, professor? Conhece. Isso. Então, a gente vai fazer um BLAST P, que é de proteína, tá? Então, a gente vai lá no BLAST, né? Tem aqui o sitezinho aqui também, saindo. Deixa eu abrir na outra. Abrindo a nova guia para não perder. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar a nossa sequência, tá? A gente copia. Vamos aqui no Blast Protein, que é esse aqui, Protein, clicar aqui, e a gente vai colar a nossa sequência aqui. Para vocês verem a Luciane fazerem ao mesmo tempo, né? Quando a gente faz assim com o navegador, coloca metade da tela do Teams de um lado, fecha o chat e tal, e coloca de um lado, e coloca o seu navegador do outro lado, né? Vocês conseguem ver as duas ao mesmo tempo. Vou até fazer aqui, vou fechar o meu participantes aqui assim, para eu poder ver você. Você está compartilhando a tela aí, Luciano? Eu tirei aqui só para mostrar, lembrando, né? Para ver se vocês conseguem, né? Fazer a janela do navegador, você pode tentar fazer aqui em cima, né? A janela aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Por enquanto a gente não tem um terminal, então vocês podem estar dando uma. Né, só para a gente lembrar. Eu vou voltar aqui para o meu Blast. Ok? Pode continuar? Pode. Beleza. Então a gente copiou, né? Voltando aqui, ó, copiou a sequência é essa daqui. A gente vai pegar isso, copia. O Blast vai ser o Blast Protein, né? O Blast P, cola aqui na nossa janelinha. E agora a gente vai fazer o seguinte: aqui no database, aqui, ó, database, a gente vai mudar para Protein Data Bank, PDB, tá? Então a gente muda o PDB. Por quê? O PDB é a nossa base de dados que tem as estruturas resolvidas. Então, se tiver alguma sequência lá no Protein Data Bank que tem uma identidade ou similaridade com a nossa estrutura, a gente vai conseguir ver do Blast, tá? Então, a gente desce aqui e aperta aqui Blast.
né? Como vocês já sabem, a gente vai esperar. O BLAST não demora muito tempo. Ele vai ficar calculando aí para a gente. Bom, já calculou. E aqui, né, a gente rola um pouquinho aqui para baixo e a gente consegue ver todas as estruturas que ele achou no PDB que tem alguma identidade e singularidade. Luciano, eu copiei e colei do PDF aqui. Ele está falando que eu não mandei sequência nenhuma. Ó. Eu Lá não, não. Eu eu posso não. tentar jogar no chat aí, será? Que às vezes é alguma coisa. Aqui deu certo. Aí deu certo, é? Acho que eu Aqui não também. copiei. Beleza. Então, não sei o que foi que eu fiz. Muito louco. Será que você não copiou o asterisco junto? Às vezes é bom só copiar só a sequência mesmo. Eu coloquei um TXT lá na pasta, Miguel, qualquer coisa. Tem. Não, beleza. Mas tem umas. Não, tudo bem. Eu acho que eu copiei. Eu copiei da sua apresentação do Teams. Fiz besteira aqui. Aí, beleza. Bom, aí a gente consegue todas as nossas estruturas aqui, tá? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para ficar tudo. Todas as estruturas estão aqui. Tem a identidade, tem o query cover, que seria a nossa cobertura, tá? Você tem uns scores do BLAST aqui, e ele já dá isso ordenado para a gente. Qual seria a nossa estrutura que seria mais similar com o que a gente tem. A gente pode ver aqui que tem várias estruturas, mas se você forem ler os nomes, são todos relacionados com hepatite C, tá? Então, assim, tem algumas diferenças em relação à sequência relacionadas com hepatite C. Se a gente clicar nessa primeira estrutura aí, a gente tem aqui as informações do alinhamento, tá? Então, tem aqui a quantidade de identidade, quantidade de similaridade que a gente tem entre elas e mostrando aqui onde é que elas são iguais ou diferentes, tá? Bom, o alinhamento, o que a gente faz aqui? Deixa eu voltar. O alinhamento, o que a gente faz aqui é só determinar qual é a estrutura que talvez a gente possa utilizar. Para a gente continuar a nossa modelagem, a gente tem que ir no PDB e pegar essa estrutura, tá? Eu acho que no BLAST dá para fazer isso, mas às vezes é um link oculto, né? Então, vou voltar aqui só para o nosso tutorial, para vocês verem, né? Então, aqui mostrou, tá exatamente essa estrutura. Então, essa estrutura 3G SZ asterisco A é a cadeia, underscore A é a cadeia A, né? E a gente descobriu que ela é a nossa estrutura, tá? Então, a gente vai lá no Protein Data Bank, tá? A gente pode clicar aqui. Deixa eu abrir. A gente abre aqui. E a gente digita 3GSZ, não é isso? E aqui está a estrutura que o BLAST falou. Tem 59% de identidade aí, tá? É uma boa porcentagem, tá? Normalmente, a modelagem comparativa, a gente tem um mínimo de 30% de identidade em relação às sequências, tá? Então, tendo 59 é uma boa, um bom, tá? Então, aqui no Protein Data Bank, né, você poderia pesquisar aqui também hepatite C, tá? Mas a gente já tem o número da nossa proteína. Então, aqui tem HCV, hepatite C5B, o artigo da resolução da estrutura, e aqui tem os valores do raio-x, né? A resolução, o R-free, esses parâmetros que a gente utiliza. Então, ele tem uma boa resolução também. Se vocês forem aqui, deixa eu ver aqui. Experimento, não. 3D. Demora só um pouquinho. Mas se vocês forem aqui, vocês conseguem ver ela já aqui, ó. Tá vendo? Ela tem duas subunidades aqui. Tem a cadeia A, que a gente vai trabalhar só com a A, e a B, tá?
está aqui como um homodímero, tá? E aí a gente pode mostrar, deixa eu ver se aumentando assim, eu consigo mostrar a densidade eletrônica. Então, está mostrando aqui. Deixa eu ver aqui, cortou. Bom, ele está mostrando aqui, ele vai mostrar um pouco aqui a densidade eletrônica, você tem que dar só uma modificada, e aí a gente consegue ver a nuvem eletrônica que a pessoa conseguiu em relação ao aminoácido aqui, tá? Onde é que saiu essa resolução? Deixa eu ver aqui. Structure. É porque eles mudaram, né? Isso aqui eu tinha mais praticidade, o PDB adora ficar mudando essas coisas e a gente... Enfim, essa é a estrutura. Para o nosso tutorial, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar a estrutura, tá? PDB, e colocar na nossa pasta. Porém, isso já está lá na pasta de vocês, tá? Então, vocês não vão precisar baixar, porque a gente vai estar utilizando o servidor para fazer essa modelagem, tá? Se vocês baixarem, vai estar no computador. Mas, para o servidor, tá? A gente vai utilizar o que já tem lá, para a gente não precisar fazer esse upload, tá? Então, aqui, ó, toda a parte do download está aqui no tutorial, e agora a gente vai voltar lá, agora a gente vai abrir o terminal, né, no put de vocês aí, e a gente vai acessar a pasta que tem lá no usuário Bioinfo, tá? Show! Bacana. Meninos, eu copiei o link só para... Vamos simular que um dia, né, vocês tivessem que pegar o arquivo PDB e trazer para a Bioinfo. Existe um comando que eu coloquei para vocês que é muito simples, é wget. Tipo assim, você entra lá no servidor, entra na sua pasta e você quer colocar um negócio lá. Aí você escreve wget e copia o link do carinha que você quer baixar, né? Então, a wget blá 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 baixaria direto do PDB para a Bioinfo, né? Sem você Isso. ter que pegar também. Mas é claro que, como o tutorial já está prontinho, a gente já tem as estruturas lá, né? Tá bom? Exato, assim, e aí a gente não tem que, né, se preocupar muito em relação a isso. Né? E eu só queria lembrar que essa adaptação é uma adaptação do tutorial. Normalmente a gente faz isso em sala de aula, é muito mais fácil, né? Eu consigo estar mais próximo de vocês aí. Então, ó, a gente vai acessar o servidor, né? No tutorial eu coloquei esse passo a passo. Muito bem. Aí a gente vai digitar a senha. Tá, aqui Opa, não posso falar aqui. Eu vou ter que trocar essa senha porque eu já falei em muita aula que está no YouTube. Então a gente já acessou. Se vocês derem um ls, vocês vão ver lá a pasta, né? Creio que vocês vão ver a pasta com o nome de vocês, tá? Então, seguindo o tutorial tá aqui, digitou a senha, mostrou aqui a pasta, vocês vão entrar na pasta que tem o seu nome. Caso não tenha o seu nome, né? Caso não tenha, tá, gente? Se tiver... Caso você veio só hoje no curso. Exato. Caso você só veio hoje, vocês vão criar, né? Caso tendo seu nome lá, vocês vão dar o CD e a pasta de vocês aí vão entrar, tá? Eu vou criar porque eu não tenho uma pasta aqui. Então, essa vai ser minha pasta. Então, não tem nada nela aqui, tá? Entrei na pasta, CD. A gente dá um PWD aqui, só para a gente ver que a gente está lá dentro da pasta. E agora a gente vai criar uma nova pasta que a gente vai chamar de Modeler Prática, tá? Então, mkdir Modeler Prática. Vamos dar um ls aqui. Tá lá a pasta, vamos entrar nessa pasta. CD Modeler Prática.
pwd para a gente ver que a gente está dentro dela. E agora a gente vai copiar os arquivos que a gente já tem preparado para vocês. Mas assim, a gente já fez toda aquela etapa de construir a nossa sequência, procurar lá no PDB e colocar o PDB lá na pasta, tá? Então, é o que a gente já fez, só que de uma forma mais rápida. Então, a gente vai fazer cp/home/treinamento, modeler prática, asterisco, espaço, ponto, tá? E aí a gente vai copiar a pasta, todo o conteúdo da pasta modeler prática para cá, tá? Se a gente der um ls, vocês vão ver que tem esses conteúdos aí, que são os scripts do modeler. A nossa estrutura tá aqui, né? A 3GSZ, tá? Que a gente baixou lá do PDB. Eu coloquei uma aqui A, que era só para visualização, tá? Mas no PDB vocês vão baixar SZ PDB, tá? E aí a sequência, ó, nossa sequência tem uma sequência TXT, ela tá aqui, tá? E agora a gente vai alinhar a nossa sequência com a sequência que a gente tem no PDB. O Modeler, ele já faz isso, tá? Então, dando continuidade aqui para o nosso tutorial, a gente está já lá no alinhamento entre o alvo e o molde, tá? Então, a gente tem que ter exatamente esses 3 arquivos, né? Número 8. 3 arquivos são necessários. O model ali, eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, ó, model.ali, tá? Essa aqui é a sequência alvo no formato PIR, tá? Que é o formato que o modeler lê a sequência. Esse formato é exatamente esse cabeçalho aqui que ele tem e esse asterisco aqui no final para dizer que acabou a sua sequência, tá? Tem outros elementos do modeler, se você tivesse ligantes ou coisas desse tipo, que você teria que adicionar uns pontos, né? Se fosse outra cadeia, era uma barra, mas isso daí é um pouco mais avançado, não é tão avançado, tá? É só colocar isso na sequência. Mas é parte do tutorial avançado do Modeler, tá? Então, a nossa sequência, esse model.ali, é exatamente esse cabeçalho aqui e esse asterisco aqui no final que a gente precisa ter, tá? Luciana, tem tutorial no site do Modeler? Tem tutorial assim, avançado? Você falou, tem avançado, tem os tutoriais muito interessantes de otimização, né? Utilizando a otimização do Modeler. A gente não vai fazer otimização aqui, mas existe uma otimização que eles utilizam uma dinâmica molecular, né? Que é o alanine Simulate Annealing, né? Então, ele faz uma otimização utilizando Simulate Annealing. Tudo isso tem lá no Modeler. Todos isso no site do Modeler, né? Todos os scripts que você pode modificar para fazer a sua. Tá? E avançado com refinamento de loop e essas coisas assim. É bom saber, porque numa turma de 40, provavelmente 1 ou 2 acabam indo para essa área, sabe? Uma área interessante. E agora, para o Covid, essa área estrutural é a que está mais bombando. Exato. Né? Eu acho que, assim, sempre acaba tendo alguém na aula que, não, eu tenho uma sequência que eu vi lá no meu IC, no meu laboratório. Então, assim, seguindo o passo a passo, tanto desse tutorial quanto o que tem lá no Modeler, que vai ser um pouco mais completo, né? Você pode conseguir fazer a sua modelagem bem fácil, tá? Obviamente, você tem os outros sites que são automáticos, né? Como o Swiss Model, por exemplo, tá? Então, o Swiss Model é mais fácil. Você jogou a sua sequência lá e ele vai fazer praticamente tudo para você. O máximo que você vai fazer é apertar alguns botões para escolher alguma coisa diferente ou não, tá? Mas o Modeler é uma coisa muito mais interessante que você pode estar mexendo em refinamento, essas coisas assim. A gente vai fazer o alinhamento pelo Modeler, mas a gente podia colocar um alinhamento de outro lugar, como Takeoff, né? Alguma coisa desse tipo. Tá? Não é complicado de fazer. Isso também tem lá no site do Modeler para fazer. Então, a gente precisa desses 3 arquivos, o Modeler ali, o nossa estrutura em PDB, tá? Que já está aqui, e esse nosso script Python, né? Que a gente chama que é o align2d.py, tá?
Lá no tutorial, vocês têm a descrição dele, mas a gente vai rodar ele primeiro e depois eu falo a descrição para vocês, tá? Porque demora um pouquinho. Demora um pouquinho e a gente... 7 minutos. A gente não pode ficar perdendo muito tempo, não. Então, lá no item 9 do tutorial, a gente tem como que a gente vai rodar isso. Então, a gente vai colocar Python, a gente vai chamar o programa Python, align 2d.py, tá? Eu coloquei lá para vocês, caso vocês instalem o Modeler na casa de vocês, se dão um Enter, né? Aí já vai começar a rodar. Vocês vão ter uma chamada diferente. Vocês podem usar Python, mas vocês podem usar o mod 9 e a versão do Modeler ali também, tá? Então, Python é o que funciona normalmente, mas vocês podem chamar pelo Modeler mesmo, tá? Bom, então enquanto está rodando aí, eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar o que é esse coisa e depois a gente vai voltar um pouco lá para a nossa apresentação. Eu só tenho que... Duplicates, tá. Eu quero mostrar aqui só o tutorial aqui para vocês. E aqui tem o que é o nosso script. O nosso script está organizado exatamente dessa maneira, tá? Ele chama o Modeler from Modeler import, então ele vai importar o Modeler e ele vai chamar algumas ambientes, né, algumas variáveis de ambiente. E no caso a gente está chamando alinhamento, tá? Que é o módulo alinhamento do Modeler. E aí eu marquei aqui para vocês em negrito onde que a gente tem o nosso modelo, que é a nossa estrutura, 3GSZ. Se eu tiver qualquer outra estrutura, eu vou colocar o nome da estrutura que eu tenho lá, tá? Vamos dizer que a minha estrutura é 1xxx, eu vou colocar 1xxx, tá? E aqui ele fala, ó, first A, last A. Então, ele só vai pegar a cadeia A da nossa estrutura 3GSZ, tá? E aí ele vai alinhar essa estrutura, né, em relação que ele vai tirar isso do PDB, essa estrutura do PDB, e vai nos dar dois arquivos. O model 3GSZ ali, que é o formato PIR, que é o alinhamento, e o formato PAP, que é outro alinhamento também que a gente tem, que a gente precisa para construir o nosso modelo, tá? Então, é isso que a gente está rodando agora no momento. Professora. Oi, pode falar. Quando se a gente tivesse que mudar, por exemplo, o file, era só abrir o arquivo no bloco de notas e modificar lá mesmo? Como é que você modifica normalmente? Exato. Assim, se a gente estiver utilizando o terminal, a gente pode usar um VI, um Nano, alguma coisa desse tipo. Se a gente estiver utilizando, por exemplo, o Word, o Windows, eu não gosto de abrir as coisas no Word, né? Mas você pode abrir um bloco de notas e modificar esses padrõezinhos que estão aí para a sua nova estrutura, tá? Ele é exatamente editável, tá? Cuidado. Geralmente a gente usa aquele VI que vocês usaram na tarefa para colar as sequências da tarefa 2 para fazer o blast, né? Você consegue editar ele à distância, né? Você consegue editar ele aí? Eu não consigo porque ele está travado aqui. Tem que abrir um outro, né? Eu abri um outro terminal aqui. Ele está falando umas coisas lá, ó, nenhum resíduo, topology lá, memory. Isso aí, beleza? Beleza. Ele vai fazer da mesma maneira, né? É uma questão só de como que tá o PDB. Mas, assim, é editável. Depois que estiver destravado aqui, eu mostro para vocês como que a gente pode editar. Abre um outro, abre mais um. Pera aí, então. Agora. Duplicate session. Ela tá no Linux, né? Eu estou usando o Linux no Windows, aí ele tem um... Não é um put, né? Acho que tem abrir um... Eu vou ter que abrir aqui um SSH de novo. Ctrl Alt T. Eu tô com outro aberto aqui, estou olhando, tem uma galerinha lá rodando, né? É um comando chamado top, que mostra eles rodando. A máquina está bem, não usa quase nada de memória, um processador para cada aluno, então está rodando ali o alinhamento, né?
Gente, é a primeira vez que eu dou essa aula online assim, então eu ainda não estou, né, dando essa... A maior diferença é o Teams, né? Você está acostumado com o Zoom, exato. onde a gente tem que clicar, meus meninos, é loucura. Cada dia a gente está dando aula num. Então, aí... pelo terminal, a gente pode usar o VI, tá? Então, é o VI, Online P, e ele vai mostrar aqui para mim, tá? Então, o que eu poderia fazer é aperta aqui, ó, a letra I, né? Aperta a letra I, e aqui eu vou mudar meu editável, depois eu vou salvar. Eu não vou salvar só para não dar problema, tá? E aí eu vou mudar todos esses, tá? Tem que mudar aqui em cima, no File, aqui no Align Codes, tá? Tudo que tiver esse padrão, eu vou ter que mudar, tá? Para não tentar puxar outra coisa que não é para puxar. Deixa eu sair. Você pode ir tranquilo nos slides aqui, que eu estou monitorando. Quando acabar, eu aviso. Tá. Beleza, então. Então, deixa eu voltar aqui para os slides, só para a gente, enquanto está rodando, a gente não ficar... nada. Pronto. Então, a gente fez a interrupção para a prática, voltando aqui, né? Então, voltando, o sequenciamento de genomas e a predição experimental das estruturas, elas não são acompanhadas, tá? Então, tem esse gap entre elas. Mas o que a gente pode fazer em relação a possibilitar uma predição é que a gente conhece muita sequência de estrutura, a gente conhece muito enovelamento de estrutura. Então, todos esses programas que fazem predição de estruturas, eles se baseiam nesses enovelamentos, tá? Então, esses conhecimentos que a gente tem de estrutura, ou seja, a sequência, quando ela tem essa forma linear de sequência e ela se novela de uma forma, a gente consegue tirar essas informações e fazer a predição, tá? E essa predição, normalmente, ela é baseada em coisas que a gente já conhece, tá? Então, com essas estruturas no PDB, a gente consegue fazer esse tipo de predição. Então, a gente já viu o PDB, vai catalogar, tratar e disponibilizar essa estrutura. Todo mundo que faz estrutura manda para o PDB. O PDB ele tem umas restrições, tá, gente? Você precisa de toda uma qualidade, toda uma prova que a sua estrutura foi bem feita, tá? E aí ele coloca a estrutura lá no PDB. E normalmente é associado um artigo, né, em relação a como que foi produzida a proteína, purificada e depois feito o experimento de estrutura, tá? Então tem um artigo associado. Toda estrutura vai ter um artigo associado a ela, tá? Aqui tem como está estruturado o PDB normalmente. A maioria das coisas que a gente tem é proteína, tá? Então, assim, grande maioria é proteína e a grande maioria é descoberta através da cristalografia, tá? Então, aqui tem um exemplo do PDB, né? Como eu mostrei para vocês ali. Né? Todos esses padrões são coisas que a gente precisa estar olhando, a resolução. Gente, não que resolução alta é ruim, às vezes você não vai ter uma resolução boa de acordo com o tipo de proteína que vocês têm, tá? Mas é bom a gente sempre dar uma olhada na nossa proteína, né? Nesses dados da estrutura, e a gente precisa ficar olhando esses fatores, tá? Aqui está o formato PDB, eu não mostrei para vocês, mas se vocês abrirem ele, né, ou dar um more ali no seu terminal, vocês vão ver que é um arquivo texto. Ele praticamente tem as coordenadas da nossa estrutura, tá? Então, cada átomo da nossa estrutura vai ter uma coordenada espacial, tá? São coordenadas atômicas, elas vão ter as características bioquímicas aí em relação às suas estruturas e a estrutura secundária, mas você tem essa determinação e essas características no seu PDB, tá? Tudo lá no seu PDB. Então, aqui tem um cabeçalho do PDB, a primeira coisa que você vê é o nome da estrutura, o artigo onde é que tem essas informações da estrutura, o nome dos autores, você vai ter tudo isso aqui, né? A resolução, cadeias, se tem composto, se não tem composto, tudo isso tem no cabeçalho do PDB nesse arquivo texto, como também tem na página da estrutura, tá? Então, todos esses elementos tem aqui. E ainda tem algumas coisas que a gente precisa sempre dar uma olhada na nossa estrutura, os resíduos faltantes.
Tem resíduos, às vezes, normalmente os resíduos de ponta, tá? Eles, às vezes, não são tão fáceis de resolver. Então, eles ficam faltando. E é lá no seu cabeçalho, você vai ter esses resíduos faltantes aí, tá? E aqui tem a estruturação dela mais de perto, né? Essas linhas. Esses espaços do PDB são muito importantes a manter, tá? Porque é com esses espaços, com essa estruturação, que os programas de visualização conseguem ver, tá? O PDB. Então, você tem o primeiro nome do registro, chamado átomo, que vai ser o átomo, e você também pode ter heteroátomo, que vai ser normalmente uma molécula que não está ligada junto com a sua proteína, tá? É um cofator, é um ligante, alguma coisa desse tipo. Água, por exemplo, moléculas de água são chamadas de heteroátomos também, tá? E aí o nome do resíduo, né? O identificador da cadeia vai estar aqui, o número do resíduo, e aqui a informação das coordenadas dele, a ocupância, tá? A ocupância é um termo em relação de como, em que nessa posição ali o elemento ele foi visto, né, em relação a todos os outros cristais e assim por diante. E aqui a gente tem o fator de temperatura, que normalmente é traduzido como a mobilidade que você tem naquele pedaço, tá? Então, se você tem uma estrutura que é muito móvel, ele vai ter um fator de temperatura chamado de P-factor um pouco bem, vai ser maior. E aqui o elemento químico, tá? Aqui tem mais, né? Eu falo um pouco bastante aqui, e aí você tem as conformações, a ocupância recebe um valor normalmente de 1, tá? E assim por diante. E aqui tá, era o gráfico que eu estava procurando, é o fato, o B-factor, tá? Então você consegue fazer a flutuação daqueles pedaços em relação ao B-factor. Então, quanto mais gordinho ali, mais vermelho, é porque ele está se movendo bastante nas suas proteínas, né, que foi visto lá, tá? Então, abaixo de 10 ela não se move muito, acima de 50 ela vai se mover bastante. Normalmente, que tem um fator de temperatura, né, esse B-factor muito grande, eles vão estar nessas regiões expostas ao solvente, porque aí ele vai estar movimentando. São aqueles loops ali, normalmente, tá? Mas às vezes você tem estruturas secundárias que se movimentam bastante também. Mas esses elementos expostos ao solvente, normalmente eles se movimentam bastante e tem B-fator bem grande, tá? Então aqui fica aqui na figurinha, a gente chama isso de gráfico de salsicha, mas é um B-factor. É uma forma de você fazer. Você faz isso com um painol ou outro visualizador, tá? Miguel ainda está rodando ainda? Já passou os 7 minutos, não, né? Não, eu queria só comentar com eles que um dos... quando ele acabou de rodar, às vezes acontece isso, ele me bane, né? Mas aí é só a gente conectar de novo lá na servidora, que já aparece lá os alinhamentos prontinhos. Tem uma pessoa só, que não sei se a pessoa já refez, ou se fez mais tarde. Uhum. Tem um Python aí rodando. É alguém que tá fazendo pela segunda vez, porque acho que deu errado, porque a galera toda acabou já. Meu, normalmente, ele dá uma travada, né? Ele deu uma travada hoje de manhã. Às vezes, quando ele termina alguma coisa, porque ele ficou muito tempo sem você mexer no terminal, ele desliga a conexão, mas ele faz, né? Tem uma pessoa que está rodando por 3 minutos, vai demorar mais uns 4 minutos. É alguém que colocou mais tarde? Deixa eu ver. Fala aí, gente. A gente espera qualquer coisa. Oi! Tem alguém aí, gente? Alguém colocou 2 vezes? Tinha umas 10 pessoas que... Então, sei lá. Professor, eu coloquei mais tarde, mas o meu já rodou já. O seu já rodou, né? Beleza, tal. Porque como está todo mundo logado como BioFMG, eu não sei dizer quem é quem aqui, né? Mas eu sei que está rodando um Python por 3 minutos e 50 segundos, e então tem uma pessoa só lá ainda rodando. Acho que a gente pode continuar, né? Porque essa pessoa deve estar seguindo, a gente depois pode fazer na gravação. Provavelmente a gente vai rodar um segundo Python agora. Isso, a gente vai rodar. É só a pessoa prestar atenção no que nós vamos fazer. Exato. E fazer igual. Então vamos lá.
só queria interromper para a gente já colocar a rodar, e aí eu volto de novo para terminar a parte Então, teórica. quem caiu, conecta de novo lá no negócio lá e olha, dá um ls e vê se apareceu lá um módulo 3GSZ Ali e um PAP, né? Isso, exatamente. Dois carinha branco lá, o PAP e o Ali. PAP e Ali. A gente vai abrir eles aqui. Então, ó, esse Ali é exatamente o alinhamento que eu tenho da minha estrutura 3D, tá? A 3GSZ, ela tá aqui em cima, em relação à minha estrutura inicial. Vocês podem ver aqui que tem alguns tracinhos aqui, é um gap que eu tenho entre a minha sequência e a estrutura, tá? Então, não achou nada ali, o módulo, ele automaticamente, ele coloca gaps, né, nessas partes, em relação à estrutura, e aí ele consegue alinhar um com o outro, tá? Então, esse aqui, e a gente pode ver isso, o PAP é um pouco mais fácil da gente ver essas diferenças aqui, tá? Então, abrindo o PAP aqui, vocês vão ver que quando tem um asterisco, ele é conservado, ou seja, ele tá igual de uma estrutura para o outro, né? Às vezes a conservação... Esse aí é o PAP, né? É o PAP, isso. O PAP, o que o modeler vai usar é o Ali, tá? O PAP é só uma demonstração do que aconteceu ali, né? É o nosso alinhamento mais fácil de visualizar, né? E aí a gente consegue ver. Eu não expliquei para ele que existe aquele formato de alinhamento, né? As sequências estão alinhadas, só que é um fasta para cada uma. Exato. E você tem que colocar gap, ele coloca gaps de tal maneira que todo mundo fique daquele jeito. É como se você pegasse esse alinhamento aqui e fizesse, a partir disso, um fasta para cada uma, tá? É um formato muito usado em filogenia, aquele que o Ali, né? E esse daí é o que a gente está acostumado a ver no Blast, né? Alinhamento bom. Isso. Aqui a gente só tem só esse gapzinho aqui, né? Perto aqui do resíduo 150 aqui, que ele coloca esse gap. Mas ele tem, obviamente, quando ele coloca esse gap, o programa ele não vai deixar sem estrutura. Ele vai tentar ali, né, do jeito da biblioteca que ele tem ali, colocar esses aminoácidos aqui lá no lugar. Obviamente, esse não vai estar bem estruturado, né? Então, talvez precise de uma minimização, alguma coisa desse tipo ali para ele dar. Mas como é um gap muito pequeno, talvez não dê muito problema, tá? Mas o gap é exatamente isso. Ele não tem qual é o aminoácido, então eu vou colocar aqui e aí ele vai tentar adivinhar a posição dele na estrutura, tá? Eu acho que agora já deve estar todo mundo lá, né? E aí agora a gente vai rodar a próxima parte do tutorial, que é a criação do modelo, tá? Então, a segunda etapa, a terceira etapa, a gente já está na terceira etapa e última, que é a criação do modelo. Então, a gente vai precisar do arquivo ali, que a gente já tem, e o arquivo 3GSZ, que é o nosso PDB. E aí, a gente vai rodar, a gente tem um comando na 12, né, lá no número 12 do nosso... a gente segue você aqui, tá mais fácil. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui de novo. Ele tá aqui. E aí a gente vai digitar exatamente isso, ó. Python genmodel. É mais fácil copiar. Eu copiei. É no item 12, né? Eu copiei porque é o seguinte, gente. Quando a gente roda com o Python, ele não cria o log, tá? Então, eu preciso de um log para depois a gente ordenar. Mas lá no tutorial você pode pegar e copiar, tá? Porque o Python ele não gera, quando a gente roda com o modeler, ele gera o log automaticamente, tá? E aqui ele não vai gerar automaticamente o modelo. O log, na verdade, o modelo ele vai gerar. O log, e a gente precisa do finalzinho da geração, tá? Então, vocês copiam, colam, dá Enter, e agora a gente já tá pensando. Aquele dinheiro não, né? O dinheiro não, é o primeiro, o dinheiro é só o cursor, não precisa colocar não, tá? Não tem dinheiro não. E aí agora ele vai começar a criar o nosso modelo, né? Deixa eu voltar aqui só para o tutorial para eu falar o que a gente está criando aqui. Acho que ele não pegou o espaço do Python GenModel aqui para mim. No meu, ele colou Python GenModel tudo junto, tem que dar um espaço entre Python...
Melhor Gmod aí. isso, é. Dá um espaço aí. Tem que dar um espaço aqui nesse... Também deu um erro aqui. também. Deu erro? Aqui deu, professor. Porque acho que eu copiei direto do Firefox. Como é que é? Python, espaço, Isso. Python, Gmodium PI, espaço. afasta o sinal de maior, né? Isso. Aí, Aí o e-comercial, e comercial 1, espaço, espaço pipe, pipe, test. isso. Jmodel.log. Mas tem o ti primeiro ali, né? Tem o ti. Tem o ti. Não posso esquecer do ti. Beleza. É só para gerar o log, tá, gente? Vocês poderiam rodar ele, porque a gente precisa, no final das contas, essa ordem aqui, tá? E aí, para a gente não precisar ficar olhando qual é o de menor, a gente calcula isso direto pelo log, tá? Bom, deixa eu só falar... Calma. Não gostou do meu e-comercial aqui? Para vocês funcionou? Para mim tá rodando, ó. Ah, tá. Eu tinha um espaço lá. Não pode pôr espaço depois do maior. Ué, mas já foi? Ah, tá rodando. Para todo mundo tá rodando? Ou alguém parou aí, ó? O meu só deu uma paradinha do Dynamic Allocated Memory, mas tá rodando. Ele vai... Ele tá rodando, tá no modelo 1 já. Vocês podem ir, se vocês forem lá na pasta de vocês, lá na... Só que vai ter que abrir um outro... A gente não pôs no background, né? Deixa eu mostrar. Não, mas se vocês, por exemplo, lá no Bioinfo, né? Lá já está fazendo, né? Já está fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai para lá agora mesmo, né? A gente pode ir. Meninos, não deu certo na aula, mas na tarefa eu coloquei. Agora tem um jeito muito maluco da gente enxergar as nossas pastas. Por exemplo, o modelo que vai ser feito aqui, a gente consegue enxergar pela web. Bioinfo, ICB, FMGBR, /biofmg. Só que aí você vai ter que colocar o usuário biofmg e a senha eu troquei, né? Vai ser Carrara Taxis, entendeu? Vou mostrar para eles como é que faz isso. Vocês vão vir aqui, ó. O endereço tem. Eu coloquei isso, eu acho que eu coloquei no tutorial, não? Deixa eu ver se eu eles sabem entrar. É bioinfo. Isso, ó. O tutorial tem, ó, o bioinfo, né? O FMG, isso. Aí vocês vão aqui na pasta OLI, aí vai estar todas as pastas de vocês aqui, tá? Bioinfo, CB, FMGBR, barra bioinfo, né? Isso. Não é barra bioinfo, não. É barra biofmg. Biofmg, barra OLI. Biofmg. Aí, beleza. Aí, usuário biofmg, senha invertida. Eu falei aqui na gravação, né? Agora já dançou. Só que em cara... Se vocês chegarem... Uma única vez. Aí, quando você clica naquele link olhe, você consegue olhar, né? Eu troquei esse nome 30 vezes até até funcionar, aí acabou ficando olhe. E aí você consegue entrar na pasta Modeler Prática, e aí ele está fazendo já os modelos, né? Exato, olha lá. 1, 2... O meu já está no segundo, né? Já está no terceiro, na verdade. A gente vai fazer 10 modelos, tá? Então, ele está criando os modelos. Normalmente, gente, quando a gente faz uma modelagem mesmo, o mínimo que a gente utiliza de modelos é 100, tá? O Modeler, ele é determinístico. Então, essa questão de você ficar rodando várias vezes, ele não vai dar muita resolução, tá? Então, o que você tem que fazer é tentar criar um grande número de modelos e aí ele consegue dar como que eu posso fazer? Ele vai passar por esses valores de energia que ele tem dentro dele, tá? Então, assim, mínimo 100 modelos. 100 modelos demora um pouquinho para a gente fazer na aula. Então, 10 modelos, eu acho que é o suficiente aqui para a gente olhar, tá? Mas se você for ver, os modelos eles vão tendo valores de energia diferentes. Então, para você ter essa amostragem de valor de energia, é bom ter maior número de modelos. Não precisa fazer 5.000 modelos, mas também você
mínimo 100 aí, tá? Dependendo da estrutura, talvez até um pouquinho mais. Então, voltando aqui para o tutorial, deixa eu só falar o que a gente está rodando aí, né? Olhando aqui o nosso script Python, gmodel.py, ele faz exatamente o que o outro estava fazendo, tá? Então, ele importa o modeler para o Python, from modeler import, e aí ele fala from modeler automate model import, que é o que cria o modelo, tá? Então, é a biblioteca do Python que cria, do modeler que cria o modelo, tá? Então, aqui tem, ó, se você tiver um heteroátomo, tá? E você quer colocar, o que é o heteroátomo? Um ligante, a água, por exemplo, e você quer que isso seja importado para o seu modelo, você tem que mudar isso aqui. A gente não vai fazer isso por enquanto, tá? Não tem necessidade para o nosso modelo, mas talvez para o modelo real de vocês isso precise, tá? E aí ele vai importar essas coisas que tem no PDB, tá? Escrito heteroátomo. E aqui a gente está criando o modelo, então ele vai olhar o alinhamento, né? Caso vocês tenham um modelo de vocês vão mudar o nome aqui, né? Esse nome aqui, o número do modelo. A gente sabe que a estrutura, né? Ele fala estrutura como template 3GSZ, tá? Se você tiver mais de uma estrutura, você pode dar outra estrutura também, você vai ter que colocar ela aqui, tá? Modela e faz a nossa avaliação com o DOP e o outro código aqui, que é o GA341, tá? A gente normalmente usa o DOP como sendo o nosso modelo, e aí a gente está pedindo para ele fazer esse cálculo de DOP score aí, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aqui está a quantidade de modelos, gente. Começa no modelo 1 e termina no modelo 10, tá? Então, se eu quisesse 100 modelos, eu trocaria o 10 pelo 100. Pronto, faz o modelo, e aí ele está rodando para a gente fazendo esses modelos aí, tá? Esses 10 modelos, tá? Normalmente a gente pede 100, mas a gente vai fazer 10. Enquanto está rodando, deixa eu ver o quanto de modelo já está aqui. Está no modelo 5, né? Ainda tem mais 5. Eu tenho mais umas coisinhas para falar de vocês na teórica. Deixa eu trocar aqui. Que eu acho que... Ó, Miguel, eu acho que deu tempo tudo, hein? Acho que vai dar tempo, hein? Eu tô vendo gente... Você pediu só 5 modelos? Não, eu pedi 10. 10, Tem né? gente já terminou? Eu tô vendo... a maioria das pessoas está com 8 minutos de tempo de rodar, né? Quanto que estava dando? Uns 12? Esse daí estava dando mais, esse daí estava dando uns 12, 15 minutos no máximo. 12 e 15. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui, porque ainda faltam 5 minutos aqui. Eu estou controlando. Eu acho que, assim, a gente vai conseguir ver tudo, né? O que a gente tinha programado na aula de hoje, né? Legal. Já está rodando, eu acho que já está mais tranquilo. Então, ó, a estratégia de predição, o que a gente está fazendo agora, gente, é modelagem comparativa, né? Ou por homologia. Mas você tem outro método, né? O professor estava falando antes do Itasser. O Itasser, ele é um método dependente de módulo, de molde, né? Que ele precisa de uma estrutura, igual a modelagem comparativa, mas ele é chamado de threading, tá? Então, ele é um tipo diferente, ele não é chamado de modelagem comparativa, mas ele está no grupo dos métodos dependentes de molde, tá? Que precisa de uma estrutura para você fazer essa modelagem. Agora, a gente tem métodos que não precisam de molde. E a gente só vai usar esses métodos quando a gente não tiver nenhuma estrutura, tá? Então, é a predição de novo ou a predição ab initio, tá? Eu tenho alguns... Luciana, eu pedi até para o Zhang, o autor do Itasser, para fazer uma modelagem de uma enzima que come um pedacinho do coronavírus, que não tem molde para ela, não. E eles têm uma novidade, se chama C-Itasser. Eles conseguem agora fazer um threading sem ter um modelo, né? Eles pegam domínios de várias proteínas e juntam. É muito louco que eu estou com uma estrutura em mãos para brincar se liga no coronavírus ou não, que tipo ninguém deve ter, né? Porque é muito difícil de conseguir. É um programa novo desse grupo, parece que eles ganharam um CASP usando isso daí. Eu vou... Último CASP.
Normalmente eu utilizo mais essa por homologia, mas a gente tem uma estrutura também que está bem difícil da gente modelar, e aí tem que ficar olhando para eles. O threading, ele normalmente a gente utiliza quando a gente tem essa identidade muito baixa, né? Então tá aqui, ó. Isso. Então, entre 20 e 30, normalmente a gente vai para o threading. Se a gente tem de 0 a 20, ou seja, a gente não tem, né, uma identidade, similaridade entre nenhuma outra proteína já resolvida, a gente vai para o ab initio. Então, a gente tem que partir para esses métodos que eles constroem a molécula, né, a proteína do zero. Tá? Então, ele não se baseia em nada, ele vai construir do zero. Enquanto a modelagem comparativa, que a gente está fazendo agora, ela tem essa identidade aí de maior que 30%, mais ou menos, tá? 25% talvez ainda dá para fazer, tá? Mas normalmente fica entre 30% de identidade, tá? E aí o professor falou do CASP. O CASP é a Copa do Mundo, né, da predição de proteína, então sempre tem um CASP, né, e todos esses grupos se concentram para dizer que ele é o melhor programa de predição ou servidor de predição, tá? Então, tem uma grande parte da bioinformática estrutural que é determinar programas que consigam fazer essa predição melhor, tá? Então, o CASP é a Copa do Mundo. Mesmo que você não participe do CASP, às vezes você tem aquele, né? Hoje em dia eu vejo muito métodos de machine learning, né? Que aí o método de machine learning vai predizer estrutura secundária. A pessoa vai lá no CASP, pega as proteínas do CASP, né, que tem um nível de dificuldade de predição, e aí a pessoa tenta utilizar isso no método novo dele lá, tá? Então, mesmo que a pessoa não participe da competição, a base de dados ela é pública e ela tem níveis de dificuldade de predição. E aí você pode dizer que seu método, né, que você desenvolveu, ele tem tal nível CASP de predição. Tá? Então, é muito interessante, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem todos esses modelos aí. O iTacer, normalmente, ele ganha bastante nessa parte, tá? Então, coloquei... Todo ano. O iTacer, na modalidade de servidor, sabe? Que tem manual versus a competição de servidores automáticos. Exato. Servidor automático, ele ganhou, tipo, nos últimos 10 anos, ele ganhou uns 8, por aí. Então... E aí a gente está falando dos programas, a gente tem o Modeler, que a gente está utilizando, o Swiss Model, que é um servidor, tá? Ele é automático, ele faz modelagem comparativa, ele, na verdade, você só precisa dar para ele a sequência, ele vai lá no Blast, pega a sequência, alinha para você e cria o modelo, tá? Então, ele é bem automático, bem fácil de utilizar. Se vocês procurarem Swiss Model, aí vocês vão conseguir fazer a modelagem mais fácil. Eu acredito que o Modeler também não é tão difícil de fazer, né, gente? A gente utilizou 2 scripts aí para fazer. Obviamente, a gente tem que dar uma refinada quando for uma coisa mais real, mas não é difícil. Temos o iTacer, o Beta, e tem esses outros, RaptorX, o MOE faz também, o Prime da Schrödinger, né, que é um pacote pago que tem várias coisas, também faz a modelagem de estruturas, tá? E aí o Modeler, cada programa desses, eles têm o seu próprio algoritmo, né? O Modeler, ele utiliza uma metodologia chamada de satisfação de restrições espaciais, tá? Então, ele pega a sequência, ele alinha a sequência e da sequência ele vai conseguir fazer essas restrições espaciais, ou seja, o que alinha com um pedaço da sua sequência aqui, com o seu aminoácido com o outro. E aí ele consegue depois criar isso a partir do seu template. Ele tira essas informações do template, ela alinha isso com a sua sequência nova e cria com relação ao seu template. Ele faz a satisfação dessas restrições espaciais, tá? Então, esse é o método que o Modeler usa. O Swiss Model, que também é a modelagem comparativa, ela utiliza o método de corpos rígidos. O corpus rígido pega o template da sua estrutura, né, a estrutura que você já conhece, tira a cadeia principal dela, ou seja, o que tem ali de maior conservação, e dali ela consegue modelar a sua estrutura através desse core da sua estrutura, desse principal. E aí ela modela os loops em relação a isso, ou seja, aquelas coisas que ela não conhece, né, que ela não consegue fazer esse alinhamento entre o backbone, né, da estrutura principal dele, ele coloca em forma de loops.
e aí esses loops, depois a partir de refinamento, a gente consegue a estrutura também. O meu aqui acabou, mas a apresentação... Eu acho que só eu que coloquei um para rodar, mas acho que todo mundo tem já. Qual que é o arquivo que tem que ter lá? Os 10 modelos? Os 10 modelos. Vou perguntar para a galera, vocês têm aí os 10 modelos? O meu deu aqui. Aqui também. Deu aí também. Vamos seguindo, porque... eu só tenho mais 3 slides. Não, tem mais 3 slides e aí a gente consegue fazer a modelagem. É só falar só dos programas, né? Aí tem o iTacer. O iTacer, que é esse método que a gente chama de threading, né? Ele faz como se fosse costurando estruturas, tá? Então, ele pega vários templates, várias estruturas, e aí depois ele consegue interativamente fazer quase uma estrutura monstra, né? Ele vai modelando a estrutura em relação a outros pedaços de estrutura, tá? Então, ele não tem esse alinhamento em relação a um template, ele vai ter várias estruturas e essas estruturas elas vão ser quase que costuradas em relação à sua outra estrutura. Ele tem uma validação para isso, tá? Então, ele não faz só tipo isso, te joga. Então, ele faz toda uma validação de gene, de proteína, né? De sítios ativos, de energia. Ele faz isso também e aí depois ele te dá a estrutura, tá? E nós temos o Robeta, que o Robeta é ab initio, ou seja, aquela que a gente tem de 0 a 20% de sequência que ele constrói. Então, ele vai pegar vários fragmentos que ele tem na biblioteca dele e tentar montar a sua estrutura do zero, tá? Então, ele tem essa movimentação de estrutura aqui e depois ele vai identificar, através dos métodos de energia dele ali, um enovelamento possível para a sua estrutura e vai dar ali uma estrutura final, tá? Então, esse é um método ab initio, enquanto os outros ainda tem uma coisa mais de estrutura. Esse aqui é do zero, ele monta a estrutura para você, tá? E no final, quando você tem o seu modelo, como que a gente visualiza, né? Quando a gente tem servidor web, ele já mostra lá pra gente e tal, como que a gente visualiza. Mas quando a gente não tem, a gente utiliza o nosso computador, utiliza programas de visualização, como o PyMol e o Chimera, né? O PyMol a gente vai utilizar nele, né? O professor já falou que ele não gosta muito do PyMol, eu também não sou muito chegada no PyMol, eu gosto mais do Chimera, né? Tem mais familiaridade com o Chimera, mas o PyMol ele é muito fácil de mexer e a gente vai estar trabalhando com ele nessa aula, agora, para olhar o modelo, e a gente vai trabalhar com ele na próxima aula de docking também, tá? Então, a apresentação era isso. Deixa eu voltar aqui para o terminal, que aí a gente vai finalizar aqui. Menino, você sabe que eu estou no Windows aqui, e ele tem um abrir como, né? Então, tipo assim, se eu estiver lá na web e clicar no modelo 1, ele já abre no meu PyMol aqui, na moral, né? Não preciso nem salvar aqui no... Exato. Se o PyMol já tiver instalado aí... Instalado, ele abre, né? Exato. Porque o Windows costuma, tudo que é PDB, abra com OK, né? Aí ele já abre aqui assim. Bom, então... Não sei quem está no Mac, acho que aí tem que baixar para a sua área de trabalho e aí abrir no PyMol. Para todo mundo que terminou aqui... Ah, o meu travou, deixa eu... Fiquei sem usar o terminal aqui. Olha, honestamente não tem ninguém rodando. Tem um Python aqui, eu acho. Deixa eu ver só aqui. E o FMG. Tem só eu dando top. Acabou todo mundo. Posso te contar que acabou. Eu travou aqui. Eu acho que você tem que conectar de novo. Já conectei aqui. Então, tá todos os modelos aqui, tá? A gente tem o nosso log que mostrou aqui. E aqui tem o que a gente olha que é energia, né? Que é o Dope Score, que é esse valor, né? Então, a gente vai pegar sempre, normalmente a gente olha o modelo de energia ou os modelos de menor energia, tá? Não é só um. E a gente pode olhar aqui. Só que assim, olhando essa quantidade de números aqui, é meio complicado. Aí lá no nosso tutorial, tem uma maneira da gente ordenar isso pelo terminal, tá? Utilizando o nosso log. Eu vou copiar, porque é um comando bem grande aqui. Vocês copiam lá também. E utilizando esse comando, a gente podia ficar olhando aqui, tá? Qual é o menor? É sempre o menor valor de energia, ou seja, o que tem o maior e o negativo na frente, tá? E aí a gente aperta, ele já ordena pra gente
quem é o nosso menor valor de dope, tá? Então, vai ser o modelo 6, tá? Aqui, ó. Deixa eu dar uma... Então, modelo 6, no tutorial acho que foi o 9, mas como a gente muda de máquina, né? Essas coisas mudam um pouco, essa flutuação de pontos de máquina aí, tá? Então, para a gente é o modelo 6, no tutorial eu acho que foi o modelo 9. Tá? Então, a gente vai trocar aqui para o modelo, tá? Então, a gente já sabe que o nosso modelo 6 é o nosso modelo que a gente quer olhar, tá? Então, a gente vai olhar isso com o PyMol. A gente vai lá A galera que não tem os 10 modelos, por acaso, como eu, pode entrar na pasta da Luciana, né? Tipo, só para pegar, né? Lá no Oli, né? Na L Santos lá, ela tem Modeler Prática, tem os carinha lá. Então a gente vai olhar, abrir o modelo 6, né? Isso. Então aqui, Se ó. você salvar com o botão da direita, você pode salvar ele na sua área de trabalho. Eu, como estou no Windows, eu cliquei e ele já abriu aqui na moral. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui para mim. Ele já baixou para mim. Uhum. Só que o meu, ele tá para abrir com o outro. Com outro Python? Não é o PyMol. Como eu disse, eu não uso muito o PyMol, né? Eu vou abrir ele aqui no PyMol. Uhum. Eu não sou muito de usar o PyMol, ele tá setado para outro. Então, eu baixei o modelo para o meu computador lá na página, né? Deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui para mostrar o PyMol para vocês e abrir o PyMol. Agora rola colocar o PyMol seu do lado direito e o PyMol dela do lado esquerdo, né, gente? Para seja tão craques nisso, né? Isso. Para a gente poder ver 2 PyMol ao mesmo tempo. Isso, aí aqui a gente está vendo a nossa estrutura modelada, tá? Então, a gente pode, clicando com o esquerdo do mouse, segurando e arrastando, a gente pode mexer, tá? Então, a gente mexe com ela aqui. A gente pode, com o direito do mouse, dar zoom, tá? Clica, segura e arrasta, a gente dá zoom. A gente pode fazer um efeito aqui, para tirar algumas coisas com a bolinha do mouse. Quem tem mouse com bolinha aí, tá? A rodinha, né? Rodinha do mouse, isso. Ele vai entrando e saindo da proteína, né? Exato. Ele vai fazendo, tipo assim, se você der um zoom aqui, por exemplo, nesse aminoácido aqui, e aí tem todo esse background aqui, se eu rolar a bolinha do mouse, ele vai escurecendo, tá vendo? Então, ele me dá um foco melhor, tá? Mas, obviamente, a estrutura que a gente está vendo aqui, ela está numa forma que a gente chama de sticks, tá? A gente vai colocar ela naquela forma de estrutura secundária que a gente tem a noção melhor de se ver. Então, a gente vai aqui, onde é que está aqui, Model, vai em S, Show, tá? Que é o Show, e a gente clica em Cartoon. E aí ele mostra a estrutura secundária aqui. A gente pode esconder esses sticks para ficar mais bonitinho. Então, a gente vai hide sticks. Vocês aprenderam o que é a letra S e o que é a letra H, né? Show hide. Isso, show e hide. Então, eu hide... detesto esse menu dele, mas é show hide, isso aí. Então, hide lines, não era sticks não, era lines, tá? Então, agora a gente tem ela na estrutura secundária, tá? E agora é o seguinte, gente... Esse aqui é o meu modelo que eu escolhi. E aí, a gente já olhou ele e a gente vai voltar lá para o tutorial para a gente fazer a avaliação. Não, peraí, desculpa, não vamos voltar não, vamos fazer outra coisa. O PyMol, eu não sei se... Miguel, vocês estão vendo essa parte de cima do PyMol, não, né? Qual? O branco? Não, o branco. Tem que compartilhar ela, tá. Pior é isso. Não, a gente pode fazer aqui embaixo. Pode compartilhar só a tela e deixar ela não muito... você pode compartilhar só a tela, a gente consegue. A gente pode chamar a nossa estrutura 3GSZ, né? Acho que se for assim, eu chamo ela só a cadeia A. Beleza, foi. Então, para quem perdeu, o que eu fiz? Eu estou chamando a minha estrutura do meu template, ou seja, a minha estrutura inicial. Então, eu vou escrever aqui embaixo, vocês viram aqui, fetch, FETCH, 3 ESZ
Z underscore A. E aí, quando eu clico Enter, ele vai lá no PDB e busca para mim a estrutura, tá? Então, essa é a minha estrutura que eu utilizei como template, como modelo. Você escreve isso na janela branca, né? Pode ser na branca ou aqui embaixo, ó, Miguel. Aqui embaixo tem uma parte. Embaixo tem uma paradinha aí? Isso. Tem mesmo. Com a expressão da computação, né? Você quer pegar um negócio, Isso, né? exato. Você Quer faz pegar o 3GSA, underline A, e tem mais um underline no final? Não, tem não, é só... Tem não, só termina na cadeia A, né? Isso. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, gente, ó. Aqui, ó, onde é que tá o 3GSA aqui do lado, tá? Na direita. A gente vai show, cartoon, hide, lines, tá? Esses pontinhos vermelhos são as águas, tá? Que a gente tem da estrutura inicial. Então, a gente está vendo aqui, ó, dessa maneira aqui, que ela tá bem parecida com o nosso template, tá? Ele, obviamente, vai ter alguns pedaços aqui, a gente não vai ficar olhando isso por muito tempo, mas ela tá bem parecida com o nosso template. Lembrando que a nossa é a verde, tá? O template é o azul. A gente pode quantificar essa distância entre eles calculando o RMSD. Então, a gente vai alinhar uma estrutura na outra. Então, a gente vai fazer align aqui embaixo, tá? Align. Eu posso colocar model. Posso dar o tab, que ele vai completar para mim. E eu coloco 3, tá? Tab, ela completa para mim, tá? E aí eu vou alinhar uma na outra para ficar mais juntinha. E aí eu tenho um valor de quanto distante essa estrutura tá da outra, tá bom? Vocês conseguiram pegar esses comandinhos estão no tutorial também, tá no né? tutorial, tá no tutorial. Certo. A gente dá Enter, e aí vocês viram agora que elas estão juntinhas uma da outra, tá? Alinhou. Lá em cima, vocês não estão vendo, mas na tela de vocês vão ver aí, né, que tem uma telinha branca, que tem um valor chamado RMS, tá? O valor está dando 0,16, ou seja, as estruturas, elas estão muito parecidas, tá? A distância delas é mínima, 0,1, tá? Então, elas estão praticamente idênticas, tá? Se vocês olharem, não tem muita diferença, né? Vamos dar um zoom aqui, ó, entre uma e outra, tá? Bacana. Por fim, para terminar, né? A gente já olhou aí a nossa estrutura, ela tá legal, né? Em relação ao template, mas a gente precisa qualificar isso com métodos de validação, tá? Lá no nosso tutorial, deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui. Legal. Opa, aqui. Beleza. Voltando aqui. Lá no nosso tutorial, né, a gente já fez isso, já olhou no PyMol, já viu aqui a distância, né? O nosso modelo ficou até melhor do que o que tinha no tutorial. A gente vai fazer a validação do modelo, tá? Uma validação do modelo fácil de utilizar é o Model Access Model. A gente não vai fazer a estrutura no Swiss Model. A gente vai avaliar a nossa estrutura no servidor deles, tá? Então, aqui, ó, no tutorial tem o link. A gente pode abrir aqui. A gente vai fazer o upload da nossa estrutura, tá? Que a gente baixou para o nosso computador. Então, aqui, ó, Downloads, Model. Vou abrir. Ele leu o nosso modelo, ele dá um nome aqui opcional para a gente, e-mail é opcional, e a gente coloca o Start Assessment. E aí ele vai fazer uns testes para te mostrar se ficou legal mesmo. Exato. Né? Os Ramachandra. Isso. Então, ele aqui vai fazer o nosso plot de Ramachandra, que estava falando. O Ramachandra é o mais básico, que ele vai olhar esses ângulos Φ e Psi, e ele vai colocar aqui nas áreas que são permitidas, né? Mais ou menos permitidas, favoráveis, não favoráveis. A gente pode olhar aqui no nosso método que tem algumas aqui que não estão
no lugar tão legal, né? Não são tão favoráveis assim, tá? Então, ele mostra, quando a gente clica nesse aqui, no lugar, ele deveria mostrar aqui. Não está mostrando, não sei porquê. E aí ele mostra os outros ramachandras independente de glicina, lembrando que a glicina ela não tem aquela cadeia lateral, né? Então ela tem um ramachandra diferente. E aí a prolina também, que é um aminoácido bem difícil de ter, né? Pré-prolina. Então tem ramachandras diferentes, ele faz. Mas o geral é o que a gente olha. Então tem alguns resíduos aqui que não estão nas áreas favoráveis, tá? Mas ele dá isso pra gente em forma de número, tá? Então, ó, 97% da nossa estrutura está em áreas favoráveis, tá? 0,89, que são essas serinas, aspartatos, triptofanos aqui, eles estão em lugares que são outliers. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção a esses lugares. Talvez minimizar um pouquinho, ele colocaria no lugar certo, tá? E aqui ele vai mostrando deixa eu ver se eu clicando aqui ele mostra. Ele não está querendo mostrar, mas normalmente ele mostra aqui do lado, tá? E aqui ele está fazendo ainda, esse aqui demora um pouquinho mais, mas a gente não vai falar, eu só queria falar mais do Ramachandra, que é o básico. E aí a gente consegue olhar, a gente depois pode pegar outro, se vocês quiserem pegar outro modelo, ver o Ramachandra nele também, comparar um com o outro. E aqui ele também está fazendo resíduo, a qualidade do resíduo, e ele mostra a estrutura secundária aqui em cima, tá, gente? Ó. Aqui em cima, ó, hélice, folha beta, tá tudo detalhado aqui em relação à sua estrutura, tá? E aqui ele ainda está fazendo alguns cálculos, mas é isso, tá? Então, uma forma, depois que a gente faz o modelo, escolhe o modelo, a gente faz a avaliação desse modelo através desse método. Quer dizer, então você tem a proximidade da cadeia principal, né? Aquela cordinha principal, que foi dada lá pelo seu MSD, né? Exato. Até que número que dá para aceitar lá? Depende bastante da estrutura, mas eu acho que uma distância de 1, 2 angstroms é o máximo. No máximo 1, 2 angstroms de diferença. Exato. Ele compara a cadeia principal do modelo com a proteína e vê, em média, quantos angstroms de distância tá, né? Exato. Se der 0, é porque elas estão uma em cima da outra. Então, Exato. Isso é uma das coisas que você vai ver no seu modelo. A outra das coisas é ver se os aminoácidos estão fazendo os FIPS certinho, né? Isso. Provavelmente naquelas áreas onde tem alças, aonde não modelou direito, onde tem um gap, aí vai ficar meio sacaneado. Tem uma aula que não dá para dar aqui, porque demora muito para rodar, que é dinâmica molecular. A gente deixa ela se mexer um pouquinho, aí ela se ajusta, né? Exato. Então, às vezes você pode fazer uma dinâmica, não dá para dar nesse curso como é que faz dinâmica, porque demora muito para rodar, demora tipo umas 3 semanas, então não ia dar para a gente fazer aqui uma dinâmica. Eu posso mostrar uma dinâmica para vocês na próxima aula, né? Na próxima aula a gente mostra uma proteína chacoalhando, para tirar de vocês aquela noção de que uma proteína se mexe igual o Lago dos Cisnes, né? Tan, 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 tan. Não, ela se mexe com som de metálica mesmo, assim. Entendeu? É mais ou menos, vocês vão ver ela se mexendo lá, ser tão bonitinha assim a proteína. E beleza. E aí, então, esse pacote aí, ele vai mostrar para vocês principalmente quais são os aminoácidos problema do seu modelo. Exato. Tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, um quarto aqui mais ou menos, né? E aqui embaixo aqui ele está dizendo quais são os aminoácidos, tá? Então aqui eles estão dizendo exatamente. Então, a aula de hoje não foi só a gente falar que existe modelagem molecular, mas vocês viram como é que faz, como é que testa. É mais ou menos como a gente pegar uma galinha numa aula de biologia, abrir, pegar o fígado, o pulmão. Para você ser um cirurgião, você vai ter que estudar um pouco mais, né? Exato. Mas pelo menos é bom para saber se você tem vocação para isso daí, tá? Como eu falei, tá dando bolsa, tá dando dinheiro, Covid está muito na estrutural, né? Então, assim, é uma área de informática que se recomenda hoje em dia, na boa. Exatamente. Mas é uma área um pouco complicada, né? Tem bastante frustração aí no meio, mas é bem legal. Eu
particularmente, é a área que eu mais gosto de trabalhar. E para qualquer coisa, você já tem o contato da Luciana, isso que é legal ela ter vindo aqui, né? Que você já tem alguém para perguntar coisas, beleza? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Que acabou, não tem mais Tá, eu nada. vou parar a gravação do lado de cá, então, né? Professor, só uma dúvida.